Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, nós vamos ter mais um bate-papo sobre treinamento de bike, mas hoje com uma visão para o universo feminino. Nós convidamos duas mulheres, uma treinadora e uma praticante de bike, mais especificamente da modalidade gravel, para compartilhar conosco suas experiências tanto de ser mulher no esporte, quanto em relação às particularidades que envolvem o treinamento. Sejam muito bem-vindas, Rafaela Della Justina e Helena Coelho. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, uma honra. E vamos bater um papo super legal aí. Bacana junto da Helena ainda. Oi, gente, obrigada demais. Um prazer estar aqui, um prazer conhecer a Rafaela, conhecer vocês. E vamos embora. Agora, saudando os podcasts presentes, eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Luísa. Ei, pessoal, tudo bom? E Antônio Baeta. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Na ausência do Danilo, Antônio fez a introdução clássica. É isso aí. Pessoal que já acompanha a gente por aqui já sabe que tem que ficar ligado no Instagram para saber as novidades. E você que está chegando agora, anota aí, @powercast.ciclismo. Então é isso, galera. Vamos para a nossa conversa e vem de roda. Rafaela, Helena, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, né? E aí, para começar assim, o nosso bate-papo, é legal os ouvintes saberem quem são vocês, né? Então, conta um pouquinho para a gente aqui, conhecer um pouquinho a história, né? Vamos começar com a Rafaela, depois a gente passa para a Helena, tá? Podem ficar à vontade. Oi, gente. Eu sou a Rafaela Della Justina. Eu sou treinadora de ciclismo, atleta amadora, desde que eu me entendo por gente. Eu brinco que eu só não nasci de bicicleta, mas eu cresci nessa bagunça, então só podia dar ruim, né? Eu sou filha de ex-atleta profissional, né? Meu pai foi um grande ciclista, um grande treinador, técnico de seleção brasileira, e parou de correr um pouquinho antes de eu nascer, mas enquanto técnico ele atuou um tanto, então eu cresci nesse meio. Tenho a honra de pedalar até hoje com ciclistas que foram profissionais naquele tempo, então uma grande escola de ciclismo. Meu pai é o Milton Della Justina, de Florianópolis. Hoje eu moro em Curitiba, já passei por São Paulo, já morei um tempo fora. E, enfim, eu fui caminhando toda a minha vida acadêmica, né? Especialização, mesmo na graduação, especialização, mestrados, cursos da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro, todos voltados a ciclismo. Mountain bike foi o que predominou na minha carreira enquanto treinadora por muito tempo. Hoje eu tô meio, assim, já fiz de tudo um pouquinho, né, na modalidade, mas hoje eu tô muito entre o ciclismo de estrada e o mountain bike, principalmente, né, enquanto treinadora, com homens e mulheres de todos os níveis, né, tenho atletas que querem só manter a forma, tenho atletas campeão mundial, campeões brasileiros, e é um prazer, né, uma jornada incrível, assim, participar dos sonhos, dos objetivos dessas pessoas. Continuo fazendo disso a minha missão, e continuo estudando sempre, né? A gente vive isso. Hoje eu pedalo, enquanto mãe de criança pequena, né? Pedalo menos do que eu gostaria, pedalo levando para a escola e trazendo de volta, passeando no dia a dia. Encaixo alguns treinos, algumas aulas, mas eu estou no ciclismo de longa distância desde 2010. É uma paixão absoluta, assim, passo horas na bicicleta como se não fosse nada. E amo de paixão esse universo, né? Então, estamos aí, respirando a bicicleta desde sempre. Gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Helena Coelho, eu sou capixaba de Vitória, moro aqui em BH tem 6 anos, vim para cá fazer mestrado, doutorado, estou aqui. Me locomovo de bicicleta desde que eu vim para cá, como opção de fazer algum esporte, não gastar com transporte público e impaciência de esperar também, né? Tinha uma bicicleta parada em casa e foi que eu comecei, uma mountain bikezinha anos 90 que eu transformei ela no urbana, fazendo umas adaptações para ficar mais confortável. Eu sou advogada, atualmente eu faço doutorado no direito, na área de direito urbanístico ambiental, eu sou especialista em mestrado também na área.
e trabalho nessa área, né, de direito urbanístico, direito ambiental, políticas públicas, acabo atuando bastante na questão relacionada à mobilidade, mobilidade de gênero, mas o quê? Organizo com outros amigos de pedal aqui em BH, Giro Rua, que está parado, né, nesse momento por causa da pandemia. Faço parte de um coletivo de pedal e comunicação pelo clima que chama CICLI, Pedalando pelo Clima, é um coletivo nacional. Na verdade, dá para falar que é internacional. A gente tem membros na Alemanha e a Julie Irato também faz parte. Eu nem sei onde ela está hoje. Acho que ela estava na Flórida, a última vez que eu vi. Mas, enfim. E organizo também com a amiga um Instagram, né, um projeto que chama Mulheres de Gravel, que acho que tem tudo a ver com essa questão de gênero, mulher, bicicleta. A gente quer levar vários temas, desde o deslocamento, alimentação, treinamento, enfim, ser mulher. Acho que tem muita coisa, muito papo para conversar depois com a Rafaela também, e sem dúvida esse podcast vai acrescentar muito para nós. Eu treino também, eu treino com assessoria desde o final do ano passado. Eu falo que a pandemia, ela me fez virar atleta, não tinha mais muita coisa para fazer, comprei um rolo, fui para o Zwift e o que era só uma brincadeira de pedalar começou a ficar bastante sério. E desde então eu faço assessoria, agora eu estou na assessoria de BH, antes era da assessoria de Vitória. Enfim, e me locomovo também de bicicleta, então são várias vertentes. Boa. Antônio, já fica o recado aí para você mais uma vez, cara. Você tá ficando para trás. Vários episódios aí, a galera vem cá, fala que anda de bike, já tem eu que me transporto, o Fabiano, a Helena, a Rafaela. Então, assim, cara, você tem que botar sua bike para rodar, cara. Tem jeito não. Vocês estão me convencendo, gente. Até o episódio 100 eu vou comprar uma bike. Tá doido, hein? O 100 você pegou pesado. Mas Vamos aqui, fazer legal. vários, hein? Vamos acelerar Exatamente. a produção. É legal a Helena trazer essas questões, né, que ela estuda e está envolvida com essa, né, de trazer a bike para o meio urbano, que a gente gravou um episódio com o Fabiano. Ele também é ciclista, fez doutorado em relação ao ciclismo, e ele também teve esse insight, assim, de começar a utilizar a bike como meio de transporte, né? Então, assim, digamos que ele não é um especialista na área ainda, mas ele tem estudado bastante sobre isso, e ele trouxe bastante reflexão para a gente no episódio, né? Foi o episódio 8, se eu não me engano. Então, quem está escutando aqui, né, se ficou interessado com essa fala da Helena, vai lá no episódio 8, escuta o que ele tem para dizer, e com certeza a Helena aqui pode, em algum momento, vai acrescentar mais alguma coisa, mas assim, eu acho que e a pandemia ajudou isso também, eu acho que é uma coisa que as pessoas estão começando a colocar na cabeça, né? De que é possível, de que a gente pode fazer pequenos percursos de bike, não precisa de carro, a gente consegue promover a nossa saúde nesses pequenos gestos que a gente faz, né? Então, Antônio, fica o recado aí, tá bom? E tem mais um adendo. Eu vou para Contagem de bicicleta, então, trabalhar. São 20 quilômetros. E eu trabalho na Procuradoria, né? Que é um lugar bem formal. Então, tem a questão, né, de trocar de roupa, tomar banho, por aí vai, mas aparentemente tem uma pessoa que faz isso que eu não descobri quem é, mas além dessa pessoa, talvez eu tenha sido a segunda, e isso é muito massa, porque motiva outras pessoas, né? Elas começam a pensar, poxa, se ela faz esse trajeto, né, todo dia dá uns 46 quilômetros, mais ou menos, 22, 23 para ir, e aí tem a volta. Então, se uma mulher está fazendo, muito mais gente pode fazer. A Rafaela fez uma fala, não sei se estava gravando ou não, se não tivesse, que pena. Mas ela falou muito que ela organiza Audax em Curitiba, certo? Floripa, eu confundo o nome.
e falando como que o fato, né, de uma mulher ser organizadora incentiva muitas outras mulheres. E isso é muito real, a gente tem que conversar e falar sobre isso, e que não incentiva só mulheres, incentiva todos. Incentiva, eu acho que a nossa comunicação ela é muito mais ampla do que quando é a comunicação de um homem, porque a gente não se reconhece, né? É muito a questão da identidade. Quando eu vejo um homem fazendo, eu falo, legal, não é para mim. Mas quando eu vejo outra mulher, eu falo, nossa, se ela faz, eu também posso. E foi assim que eu comecei. Eu vi uma amiga minha saindo do Prado e indo para a faculdade de Direito, ali na João Pinheiro, no centro, de bicicleta. Quando eu vi, e era uma bicicleta comum, dessas bonitinhas, meio ceci, azul, sei lá. Quando eu vi, eu falei, então eu também posso, eu vou de Santa Teresa para o centro de bicicleta. E aí eu fui. E aí mudou tudo na minha vida, né? Hoje eu pesquiso, trabalho, faço tudo de bicicleta. Então, essa questão da identidade, eu acredito muito nisso. E é muito legal a gente perceber o quanto isso tem mudado, né? A questão da mobilidade no país como um todo. Eu costumo sempre relatar a minha experiência em São Paulo. Eu fiz o mestrado entre 2005 e 2008, mas eu fiquei quase 9 anos morando em São Paulo. Durante todo esse período, todos, assim, 90% dos meus deslocamentos eram feitos de bicicleta, onde quer que eu estivesse morando, né? Eu tive uma época em que eu morava num lugar em que não dava para andar. Foi uma frustração tremenda, assim. Eu falei, preciso ir embora, até que eu me mudei, efetivamente, porque eu não conseguia andar de bicicleta para me locomover, por uma questão de segurança, né? Que é um dos pontos em que eu bato, às vezes, quando a gente fala com mulheres, né? Não é só a segurança do trânsito, é a nossa integridade física, né? Por onde a gente vai passar. Essa é uma preocupação que eu tenho enquanto orientando mulheres, seja para mobilidade, para o dia a dia, ou cicloturismo, eventos audax, né? Modalidade randonnée, ou treinamento, né? A gente tem que se preocupar com esse aspecto. São coisas que homens, às vezes, né? Como você falou, um homem eventualmente não vai se dar conta disso. E a gente tem que pensar, porque a gente toma buzinadinha, a gente vê um carro que de repente diminui a velocidade para acompanhar. Quantas vezes a gente sente frio na espinha porque alguém diminui a velocidade do lado, você não sabe o que vai acontecer. Eventualmente ser abordada, né? A gente fica um pouco frágil nessa posição. Mas quando eu fui para São Paulo, voltando na questão da mobilidade propriamente, eu fazia tudo de bicicleta e também porque não tinha grana para nada, né? Eu fui assim com uma merreca de reserva, trabalhando, fazendo mestrado, sem bolsa, ralando, com dias que tinham 18 horas de duração, 20, escrevendo dissertação e livro de madrugada. E aí eu ia de bicicleta para a USP, eu ia de bicicleta para congresso, eu ia de bicicleta para onde quer que eu tivesse, supermercado. E as pessoas me diziam, você é louca, São Paulo não é lugar para você andar de bicicleta. Quando eu saí de São Paulo, 9 anos depois, o que eu escutava era, nossa, você veio de bicicleta, que legal, mas de onde que você veio? Né? Eu acompanhei mudanças, assim, eu ia fazer aula de francês, por exemplo, eu atravessava a cidade para chegar na aula. E era no prédio do professor, a gente usava uma estrutura comum do condomínio. Não tinha bicicletário, não tinha onde colocar bicicleta. Nos primeiros dias, o porteiro olhou meio torto, assim, vou ter que conversar com o síndico, porque não tem onde colocar bicicleta, tal. No terceiro dia, o cara falou, bota a bicicleta aqui que tá tudo certo. As pessoas começam até a criar situações que favorecem isso, né? E nos últimos anos, todas as vezes que eu fui a São Paulo, que eu continuo indo, né, que é a minha cidade do coração, quando eu vejo o movimento, as ciclovias que foram criadas, algumas que eu esperei muito que ficassem prontas enquanto eu morava lá, por exemplo, né, e aquilo tudo tomado de gente, como a gente está acostumado a ver na Europa, eu fico emocionada, de verdade, assim, sem exagero, eu fico emocionada, porque eu sinto que, de alguma maneira, eu fiz parte desse processo, eu me envolvi muito com mobilidade em alguns anos, assim, por alguns anos, fui a congresso na Colômbia, a gente viveu o case de Bogotá, que era um exemplo incrível, né, de mudança na cidade. Curitiba é uma cidade que foi espelho muitas vezes, né, pela questão urbanística e de arquitetura e tal. E é muito bacana ver o quanto isso muda, né? E hoje eu levo e busco minha filha na escola de bicicleta. Nós somos as únicas que fazemos isso. Todo santo dia, quando a gente chega ou quando a gente sai, tem alguém que abaixa o vidro do carro na fila, que cumprimenta, alguém que vem conversar com a gente, fala, nossa, que legal, gente que veio me falar, você me criou um problema, porque agora meus filhos também querem vir de bicicleta, eu não sei como é que eu vou fazer. E aí são mães, né, muitas vezes também, que olham para mim assim,
eu vou com uma bicicleta comum, é uma bicicleta de passeio, que tem 8 velocidades, mas aqui é só morro, ok, eu subo o morro pedalando com ela, mas você é forte, você é ciclista. Não, a gente acostuma, né? A gente vai fazendo, e se não der, desmonta a bicicleta e empurra. Tá ficando pesada a bichinha, né? Assim, o meu conjunto todo ali tá passando dos 20 quilos, eu tenho que treinar mais força para carregar bicicleta e criança morro acima. Mas enquanto tiver alguém olhando pra gente e vendo, nossa, mas essa mãe traz a filha para a escola de bicicleta, será que eu não consigo? Eu acho que tá valendo, sabe? Teve uma mãe, logo nos primeiros dias, que veio me falar, você sabe que você me trouxe à tona a melhor lembrança de infância que eu tenho? Eu falei, por quê? Ah, porque meu pai me levava para a escola de bicicleta. E eu acabei de me dar conta de que é a melhor memória que eu tenho dele. Eu fiquei emocionada, assim, eu falei, gente, pagou o dia, né? Assim, o vento, a chuva, força, morro acima, depois do almoço, tudo que a gente faz. E se a gente puder promover essa identidade, né, e puder fazer com que outras pessoas façam isso, tanto melhor. É só uma questão de mudança de hábitos, né? Você deve estar vendo isso no dia a dia, Helena. Você falou que está vivendo isso nos últimos 2 anos, principalmente, né? Para mim, em São Paulo, assim, eu mudei os hábitos de supermercado, fazia um pouquinho de compra todos os dias, eu levava um pouquinho. 6 anos, desculpa. 2 anos é o teu tempo de atleta, né? E a gente muda os hábitos, né? A questão da roupa, deixava no trabalho. Nos últimos anos eu já tinha até chuveiro no trabalho, mal usava, tomava banho antes de sair de casa, dava um jeitinho no cabelo, chegava lá. Tinha dia que o pessoal olhava para mim e dizia, nossa, você não veio de bicicleta hoje, né? Eu falei, vim, troquei, botei vestido e tá tudo certo. Né? Então, não é tão complicado quanto se pensa, mas é muito legal quando a gente pode promover essa identidade, né? Promover essa identificação, promover esse movimento. E eu acho legal essa questão da mobilidade urbana, porque ela acaba sendo uma porta de entrada para a prática da modalidade, né? Eu ainda não aderi, Gustavo, mas estou quase. Mas é porque aqui em Itabiri também vocês não conhecem, né, gente? Com 10 minutos a pé eu percorro a cidade inteira. Então é uma situação um pouco diferente. Mas além de ser uma porta de entrada para a prática de atividade física, a gente pode pensar também como uma forma de incentivo ao esporte de uma maneira geral, promoção da saúde, né, que a gente sabe que, às vezes, no contexto, essas relações, como a Helena vinha falando, as questões de gênero, né? Às vezes é um pouco complicado. O homem ele tem um incentivo à prática que é muito mais presente na nossa cultura. Então o cara tem o grupo dele da pelada, a galera que ele vai sair para fazer alguma atividade física. Então isso é muito mais presente para a mulher. Quando ela começa a ter uma porta de entrada dessa, ou os exemplos, como a gente está citando, acaba criando essa cultura. E eu acho isso muito interessante. E eu trabalho com educação física escolar, né? Então eu tento sempre colocar isso para as minhas alunas, que a prática de atividade física, ela não é simplesmente como promoção da saúde, né? Como às vezes é vendido pelos profissionais da área, mas ela pode ser uma atividade prazerosa, pode ser uma atividade útil nessa questão, como a gente está colocando, da mobilidade urbana. Então, eu acho que a gente tem que incentivar, né? Mas aí, falando um pouco dessa questão da educação física escolar, eu já quero puxar um outro assunto aqui que eu acho que vocês vão conseguir elucidar bacana aqui para mim também. Tem um fenômeno que acontece comigo, talvez outros professores de educação física percebam também, que são as meninas que menstruam 2 vezes por semana, sempre nos dias da aula de educação física. Eu queria saber como que é isso, essa questão da menstruação, como que a gente pode aliar a prática da atividade física, a menstruação. Eu posso colocar essa menina que está querendo dar um migué para fazer a aula? Como que vocês lidam com isso? Helena, você queria falar alguma coisa antes de eu pegar esse gancho que o Antônio deixou? Da menstruação no mês inteiro? A da menstruação no mês inteiro a gente tinha na faculdade também. A minha professora de natação, na graduação, monitorava o ciclo de todo mundo, porque era muita frequência menstrual. A menstruação no mês inteiro. Olha, a Rafaela vai falar mais sobre isso, né, como especialista na área, mas eu acho que você tem que a aula tá chata para as meninas. Joguei a bomba, mudei de assunto. Eu queria voltar um pouco numas questões que você trouxe, Antônio, que são muito caras para mim, que é a questão de aliar a mobilidade à prática do esporte. Porque eu não aguento essa dissociação. E não aguento enquanto pessoa que, né, pratica e pessoa que está no cicloativismo. Eu já fui diretora de uma associação de ciclistas. E eu não consigo entender essa desassociação por vários fatores.
Primeiro que é muito mais inseguro de andar na cidade do que nas rodovias. Os acidentes acontecem majoritariamente nas cidades. A gente sabe que muitas pessoas treinam, saem com seu carro e começam a treinar na rodovia, muitas, né? Principalmente triatleta. Mas, eventualmente, essa pessoa passa pela cidade e muitos também, né, fazem microdeslocamentos até começar, eventualmente, o treino. Então, anda pela cidade também, se desloca em algum grau. E a gente está falando de uma cidade, tem que falar uma cidade, né, para todas as pessoas. E entender a bicicleta também como deslocamento, né, do atleta é ter essa sensibilidade. Mas, para além disso, é ter mais desenvoltura no trânsito, desenvolver outras habilidades. Eu tenho várias amigas que pedalam super forte, mas não conseguem andar na cidade, se locomover e falar, tem medo, mas como assim? Você anda a 35 km por hora numa rodovia, né? Essa incoerência da velocidade com outras habilidades. E, para além disso, claro que existe, né, várias questões que a Rafaela trouxe, que é muito importante, que é a questão da segurança, de dia, de noite. Para nós é muito mais complexo. Se locomover, treinar sozinha no estrada. Mas, para além disso, né, tanto treinar sozinha na estrada, quanto sair da cidade. Eu acho que o maior medo é sair da cidade, porque quando a gente está na estrada, não tem pessoas, né? O medo nosso, enquanto mulher, é de gente. Nosso medo é do ser humano homem, majoritariamente, menos de assalto, da questão da violação material de bens, né? Mas a gente tem que pensar que isso tudo está relacionado ao planejamento das cidades, né? Então, aqui em BH, eu cheguei a participar de uma espécie de vistoria antes da implantação das ciclofaixas provisórias, na Andradas, Tereza e Cristina. E, para quem conhece BH, a ciclovia da Avenida dos Andradas, ela é separada pelo Rio Arrudas. Então, Rio Arrudas, do lado... eu vou confundir qual lado. Mas de um lado está a ciclovia, do outro lado está a rua, separados. Então, de noite, ou em horários que não tem muita movimentação de atletas, é muito desagradável estar naquele espaço. E não tem iluminação adequada. E aí entra uma série de questões que você começa a levantar. Será que esse lugar é um lugar legal para ter ciclovia? Será que tipo de modelo de cidade a gente está pensando? A gente está pensando em modelo de cidade para pessoas, né? Para mulheres, para crianças, idosos, deficientes, por aí vai. E aí, pensando muito a partir dessas questões, eu participei de uma auditoria de segurança de mulheres. Na verdade, a gente fez duas. Uma foi na UFMG. Na área da UFMG, a gente fez com mulheres andando, pedalando, homens andando, pedalando, porque era uma turma e a professora não quis deixar os meninos sem fazerem nada, colocaram eles para fazer auditoria também. Mas, encurtando a história, né, que eu sempre falo demais, o interessante dessas auditorias é que o resultado é uma questão que, para nós, mulheres, é muito óbvia. Para homens, nem tanto. Mas os homens estavam preocupados com a questão material. Eles deixaram muito claro. Tem medo de ser assaltado, andando de noite no FMG ou pedalando. E as mulheres falaram, não, tenho medo de ser estuprada, tenho medo, né, de me assediarem. A questão do corpo ficou muito mais forte. E é muito legal, Rafaela, que você traz isso, né, essa visão toda enquanto treinadora. E eu acho que essa vivência da cidade, da locomoção, ela ajuda também a transpor várias barreiras. Eu gosto muito de uma assessoria que e acompanho bastante, que é a Lulu Five, porque a Gisele Gasparotto, ela incentiva bastante a locomoção, ela se locomove de bicicleta e ela fala sobre isso. E, inclusive, a Ana Pologatti também, que tem uma assessoria agora, ela
chegou a fazer uma campanha com motoristas de ônibus e teve uma grande adesão, inclusive divulgou outros atletas, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque o trânsito também faz parte, né, da vida dos atletas, ele é inerente a todos. E não só quando um atleta específico é atropelado. Poxa, o Alcice foi atropelado 2 vezes no mesmo lugar na Lagoa da Pampulha, e a gente não está falando de área de produção ciclista em BH, gente. E que loucura! Eu acho completamente inadmissível isso, sabe? Várias questões. Mas é isso. Helena, você tocou em pontos que são muito importantes. Eu vou numa coisa meio raiz da modalidade, tá? Quando a gente olha para os aspectos culturais, quando a gente pensa por que a gente tem uma participação feminina tão pequena no esporte, quando a gente pensa por que tem tão poucas mulheres se locomovendo de bicicleta na cidade, né? Mundialmente, existe uma cultura de que o homem é um pouco mais corajoso, o homem se atreve um pouco mais, espera-se, aceita-se um pouco mais dos homens, que desde pequeno eles arrisquem, que eles... Eu tenho uma filha que é completamente moleca, a gente incentiva absolutamente tudo, né? E a gente brinca, assim, ela pode ser o que ela quiser, né? Ela vai fazer o esporte que ela quiser. Ciclismo de estrada, mountain bike, BMX, vai ser na bicicleta. Imagina, brincadeira nossa, né? Mas eu quero que, se ela quiser pedalar, ou que ela queira fazer qualquer outra modalidade, que ela possa fazer isso com segurança, que ela não tenha os receios que nós tivemos, que ela não encontre só outras 5 colegas na linha de largada de uma prova competitiva ou não, né? Que a premiação seja igualitária, que as condições de patrocínio, de treino e de segurança para estrutura, para treino, sejam as mesmas, né? A gente tem, hoje em Florianópolis, a gente tem uma estrutura que chama Via Amiga do Ciclista, que a gente batalhou muito para que acontecesse, inúmeras reuniões, assim, uma mudança de cultura, paradigma, e a gente, como eu estou muito envolvida com toda a questão de organização, né, de fomento a essa estrutura, organização e manutenção dessa estrutura, que ficou suspensa também durante a pandemia, a gente lida muito com questões culturais, né, de as pessoas olharem para aquele espaço e dizerem, mas por que fecharam para os carros para privilegiar um grupo? Não, nós estamos abrindo para as pessoas, né? Isso precisa ser cultural. A cidade está fechada para carros num espaço de 10 quilômetros de uma avenida por 4 horas no domingo. Durante a semana inteira o trânsito ali é amarrado. E no domingo ele fica fechado por 4 horas. Durante toda a semana todo mundo tem que pensar em alternativas para se locomover, porque ali não anda, né? Ou sair mais cedo, ou fazer outro trajeto, ou eventualmente utilizar-se da ciclovia que existe ao longo de toda essa avenida para fazer o seu deslocamento com segurança, com qualidade também e tal. Mas as pessoas ainda insistem em por quê? Né? Tá fechado, tá causando trânsito. Mas o que a gente precisa fazer é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, uma mudança que vai fazer com que seja natural nós termos mulheres pedalando com segurança. Em Florianópolis, na Via Amiga do Ciclista, hoje a gente já percebe uma participação feminina muito maior. Já existem outros grupos. Quando eu criei o nosso grupo de ciclismo lá, que era o Pedal Delas, a gente tinha um grupo de passeio, depois eu cheguei a dividir em 2 níveis, porque tinha uma participação de muitas iniciantes, outras meninas que já estavam andando um pouquinho mais. Durou um certo tempo, depois a gente suspendeu por uma série de questões até de agenda e tudo mais. Hoje existem inúmeros grupos femininos na cidade, a participação tem aumentado, mas a gente não pode se sentir tão insegura para chegar no espaço, né? Eu lembro, no tempo do grupo, eu tinha que avisar para as meninas, olha, cuidado, não venham sozinhas, porque vocês passam pela área do Mangue, né? Perto da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem uma região em que os ataques, os estupros sempre foram frequentes, né? E a gente tem que orientar, tem uma responsabilidade enquanto organizadora, enquanto treinadora, enquanto promotora de evento, né? E isso, outro dia eu treinei com um colega meu, treinador também,
fizemos algumas sessões de treino juntos em Floripa, conversamos muito. E aí a gente tocou num desses aspectos da questão da segurança, né? Tem que dar um toque nas meninas por causa disso, por causa daquilo, essa questão de por onde vai, no horário, avisar onde está indo, se possível compartilhar a rota que estiver utilizando. E aí ele me falou, é interessante ver a tua visão de treinadora, porque você conversa disso com naturalidade com as tuas atletas. Eu, quando coloco isso para uma atleta mulher, e ele trabalha com muitas meninas, um treinador bastante experiente, trabalha com as meninas do Havaí, com outras meninas muito importantes, com bastante espaço no cenário nacional, e ele tem uma preocupação de dizer, eu tenho que abordar esse tema com cuidado para não ser mal interpretado. Então, assim, a gente tem uma questão cultural que ainda impacta em diversos aspectos, né? Tanto de participação feminina, quanto de como a gente vai olhar para isso, dentro de todos os aspectos que a gente tem que olhar, monitorar, cuidar, orientar, preservar, torcer para que mude, trabalhar para que mude, enfim, né? E refletindo essa questão, né, antes de você responder a questão do Antônio, com certeza eu acho que são assuntos que devem ser levados muito em consideração, porque aqui em Viçosa, né, Viçosa, o lifestyle é andar de bike, então a reta da UFV, né, uma retona, e se você for andando, às vezes você gasta meia hora, então assim, é muito inviável, às vezes, você ficar andando, sendo que todo mundo já se movimenta de bike, então aqui a gente tem esse privilégio, com certeza, porque a gente tem essa possibilidade de ter um lugar arborizado, ter um lugar que é seguro. Então, assim, a reta é bastante segura, tem sempre vigilância. Então, aqui é bem privilegiado nessa questão. E ainda assim, às vezes, saindo um pouquinho daqui, já tem que ficar com cuidado, já sempre tem histórias, né? Fulana foi abordada em tal lugar. Então, assim, eu já passei por situações, e são situações que podem te tirar do esporte, né? São situações que te traumatizam, então é bem sério e bem importante a gente falar, porque quanto mais a gente fala, a gente expõe, a gente vai pegando também como lidar com isso, né? Porque isso não pode ser um impeditivo da gente continuar a nossa prática, mas, pelo contrário, eu acho que tem que ser um movimento que a gente precisa entender o que fazer e como fazer, né? Para que a gente esteja o máximo que a gente consiga de seguras, porque eu acho que é esse o movimento tanto em questão de sustentabilidade do nosso planeta, tanto em questão da gente se manter ativo eu acho que a mobilidade urbana, ela traz um movimento com propósito. Você, ao mesmo tempo que você está se movimentando para chegar no seu trabalho, para fazer alguma coisa. Então, tem também um propósito além, né, do só o prazer, a atividade física, o autocuidado, que também é muito importante, mas também tem outros propósitos, então é bem legal. São vários ganchos, né? Como a Helena falou antes, né, que ela vive várias vertentes do ciclismo hoje, eu falo a mesma coisa, assim. E aí, quando a gente começa a conversar a respeito, a gente abre o leque, né, e fala sobre tantas coisas, e tá tudo tão interligado, tão entrelaçado. Por isso, eu acho que faz muito sentido, né, o que ela colocou de não tem como dissociar o atleta do ciclista urbano, né? Quando a gente olha nos grandes centros, os atletas que têm que se deslocar para chegar num ponto que vai poder treinar, ou de dentro da cidade a gente querer promover essa cultura, né? Tá tudo misturado, não tem jeito. Mas vamos falar de menstruação, como você falou, né, Antônio? Que você tem alunas aí que menstruam o ano inteiro. Eu só dei o gancho para a gente trazer o assunto que está na pauta aqui, mas o podcast Sim. é isso. A gente começa isso, falando e vai caminhando, e eu achei que foi muito interessante as falas de vocês, mas essa questão que eu fiz em relação ao ciclo menstrual, porque às vezes muita gente tem dificuldade de entender, acha que isso às vezes é um impeditivo da prática esportiva, ou que é um dificultador. A minha questão é no sentido assim, como que nós podemos pensar a organização
de uma rotina de atividade física, do planejamento esportivo, né, do treinamento? Como que a gente pode entender? Eu costumo dizer que o principal é a gente entender que menstruar é absolutamente normal, né? Não é tabu, não é vergonhoso, não é sujo, não é para causar nojo, né? A gente olha, principalmente enquanto adolescentes, as meninas ainda têm muita vergonha, né? Tem toda a questão de aprender a lidar com o corpo, e como é que eu vou aprender a manusear esse sangue, a lidar com ele no dia a dia, como é que fica a minha vida agora, né? Então tem a questão da novidade, mas infelizmente a gente percebe que ao longo da vida tem mulheres que não perdem isso, né? É tabu para muita gente. Hoje, por exemplo, tá meio, não sei se é moda, eu espero que não seja moda, espero que tenha vindo para ficar, né? Junto com a questão de consciência ambiental e tudo mais. Hoje a gente tem os coletores menstruais, por exemplo, né? Os absorventes reutilizáveis, a questão mais ecológica. E aí tem muita gente que fala, ai, mas que nojo, como é que você vai fazer para pegar o coletor? Gente, é a sua secreção, né? É algo que o teu corpo está eliminando e faz isso todo mês, porque isso é absolutamente natural, a não ser que você tenha engravidado, a não ser que você esteja num processo de amenorreia, que é a suspensão da menstruação, que não é incomum em atletas, né? Porque a gente vai falar disso mais para frente. Por diversas variáveis, né? Mas, assim, o coletor menstrual é uma realidade que eu espero que tenha vindo para ficar, e, de fato, como você que falou, né, Helena, desculpa, eu vi o comentário, o coletor, ele muda mesmo a realidade de muita gente para os treinos, porque ele é confortável. É muito desconfortável a gente sentar no selinho em cima de um absorvente higiênico externo, né? Para quem não usa, nem todas as mulheres se adaptam ao absorvente interno. E aí você sentar numa almofadinha é extremamente desconfortável. Tem meninas que preferem não usar absolutamente nada, né? Mas aí ficam com vergonha de eventualmente extrapolar, e aí só usa bermuda preta, bretelle preto, e ainda assim, né, tem uma questão de se sentir ali molhada, desconfortável e tal. Então, assim, quanto mais a gente olhar para isso como normal, como natural, tanto melhor, né? Isso é inclusive fundamental na relação atleta-treinador, né? Que a gente possa, exatamente como a Helena disse, falar disso, né? Eu percebo uma relação, vou até comentar de uma relação inversa que acontece. Eu trabalho com muitos atletas homens, até mais homens do que mulheres, acho que seguindo a tendência aí da modalidade, né? Existem mais homens do que mulheres pedalando, a gente espera mudar um tanto esse cenário, mas ainda temos, né? E não é incomum que as pessoas tenham dores, tenham desconforto enquanto pedalando. O bike fit não é ainda conhecido de todo mundo, né? Tem muita coisa que é relativamente nova na modalidade, que está se expandindo, que está chegando de conhecimento para todos e tal. E eu falo que o bike fit, por exemplo, não interessa qual é o uso que você vai fazer da sua bicicleta. Ele é fundamental. É segurança, é prevenção de lesão, e é segurança sua e de quem está ao redor, né? Principalmente quando pedala em pelotão, é prevenção de lesões, é desempenho, uma série de coisas. Só que nem todo mundo conhece, né? Assim como tantas outras questões. E vira e mexe a gente tem que abordar algum tema. Tipo, tô com dor. Mas você tá com dor onde? Então, cara, fala comigo, né? Eu tô acostumada, eu trabalho com homens o tempo inteiro. Você pode me dizer, você tá com dor onde? Né? E aí, é frequente. Eu até aprendi alguns termos que são bem masculinos, né? Para se referir aos pontos de dor e tal. E eu tenho amigos que brincam, Rafaela é café com leite, né? Pode falar essas coisas perto dela que ela tá acostumada. E aí a gente, né? Então, assim, eu digo que é mais ou menos a mesma situação quando a gente vai olhar para o outro lado. As meninas eventualmente não se sentem confortáveis de conversar com um atleta, com um treinador homem, e expor que estão menstruadas, quando isso devia ser absolutamente normal, natural. Alguns treinadores, eventualmente, não se sentem à vontade de perguntar para as meninas sobre o ciclo delas, né? E fazer esse monitoramento do ciclo, que é de fundamental importância para a gente ter qualidade na preparação. Quando eu entrei na assessoria, foi uma das primeiras questões que eu perguntei, né, para o meu treinador. Eu falei,
aqui no Twin Peaks não tem onde eu coloco minha menstruação. Onde eu coloco? Aí comecei a fuçar e aí achei um item que colocava, assim, por conta própria. Aí comecei a colocar, ele tem, mas no padrão da assessoria ainda não tinha o item de menstruação. Aí eu já tinha acompanhado bastante live, gosto de ler bastante sobre os assuntos relacionados à mulher, a corpo. Não é minha área, mas eu me interesso. E aí comecei a colocar ali. E aí depois passou um tempo, ele me perguntou, e como é que faz? Porque um outro atleta perguntou e aí queria colocar. Então, olha que legal, né? Assim, isso já foi expandindo para outras mulheres. E aí eu comecei a descobrir aplicativos que fazem controle. Eu sou noiada de aplicativos de controle de menstruação. Não sei para que tanto. Eu não uso anticoncepcional tem uns anos já. Eu acho que essa também é uma questão que você pode trazer, Rafaela, né, da relação com os treinos, enfim, como que você vê isso, mas eu não uso. Sou muito feliz sem. Eu acho que um dos medos da mulher é engravidar, né? Mas assim, é óbvio, todo mundo está aqui, todo mundo é adulto, todo mundo sabe que existem outros métodos contraceptivos. E, gente, ficar sem anticoncepcional mudou minha vida, porque o anticoncepcional é comprovadamente um inibidor de libido da mulher. E libido não é só questão sexual, libido é desejo de viver. Exato. E mudou, assim, completamente. E uma das questões e a gente começa a intensificar, a pensar umas coisas, né? No treino, eu comecei a acompanhar e querer tentar entender, né? Por meio desses aplicativos, eu uso alguns, mas o que eu mais acompanho, que eu acho mais prático, é o Connect, do Garmin. Que eu tenho Garmin, e aí eu já coloco as informações ali, já acompanho. E eu acho muito legal que ele me coloca o período que eu tô. Ele é bem preciso, meu período ele é bem, bem reguladinho. E ele me dá dicas, por exemplo. Período de menstruação, você perde ferro, então coma mais carne, peixe ou cereais. Dá algumas dicas. Nesse período anterior na TPM, descanse, aumente seu repouso. Acho muito legal que faz essa conexão, né, da nutrição com o período menstrual. E é uma coisa que cada mulher também tem sua particularidade, e eu estou falando da minha experiência, né? Eu comecei a perceber que eu menstruo e eu tenho uma força muito grande, assim. Então, Antônio, eu só mentia nas aulas de educação física, porque eu detestava jogar basquete. Para mim, eu nunca quis jogar basquete. Agora, o resto eu era super fominha. Handball, vôlei. Eu era do time da escola de handball, de vôlei, de futebol, mas basquete eu estava sempre menstruada, eu não gostava daquele negócio, não. Igual eu. Não gostava de basquete. Gente, a aula de educação física é um padrão muito chato para a mulher. Eu acho que temos que repensar isso. Mas falando da questão da menstruação, né? Eu fico muito forte quando eu menstruo, assim, uma loucura. E antes de menstruar, é extremamente fraca. É uma semana que eu preciso repousar, que, assim, eu fico indisposta mesmo. E aí eu comecei a conversar com o meu treinador, porque eu comecei a ver que não estava batendo a planilha de treinos com o meu ciclo, com o período que eu ficava, assim, com meu pico de energia. Eu estava fazendo ali 2 horas e eu estava assim, meu Deus do céu, 2 horas é muito pouco. E minha cabeça é muito agitada, eu preciso gastar essa energia. E aí, fiquei muito curiosa, então, muito legal que você está aqui, né, enquanto mulher ciclista, treinadora e com várias experiências, para falar um pouco, né, dessa periodicidade, como adequar. Tem também a dificuldade, né, porque os ciclos eles são diferentes e deve ser uma loucura para os treinadores acompanharem isso de fato. Mas a gente tem um senso comum. O esporte não é pensado
por e para mulheres, e a gente precisa falar sobre isso, né? E entender que as nossas particularidades são muito diferentes. Mulheres, né, enquanto cíclicas, e utiliza dessa potencialidade, né, não, a gente para de sair do campo da frustração, porque às vezes o intervalado, ele vai cair justo naquele dia que, às vezes, é o pior dia do seu ciclo, e aí você estava esperando um desempenho, e aí tem outro. E, às vezes, vai cair no dia da prova, no dia da competição. Então, assim, como, Rafaela, olhar isso de uma maneira que a gente não leve para esse lado negativo e negue, né, essa característica que a gente tem, ao invés de olhar como uma potencialidade? Eu acho assim, a primeira coisa que todo mundo precisa ter em mente, cada vez mais, é que o treinamento ele é interdisciplinar. Né? A gente não pode jamais olhar só para os aspectos de performance. E eu acredito muito que esse é o grande diferencial do treinamento esportivo hoje. A gente tem um exemplo recente das Olimpíadas, né? Com a ginasta americana que trouxe a questão da saúde mental à tona. Ainda li muita gente, até tive que entender bem o caso para poder formar opinião nos primeiros dias ali, porque eu li alguns relatos até de colegas treinadores colocando a questão toda em cima do rendimento, né, da pressão pelo resultado. Poxa, a gente está falando da profissão dela, né, ela só faz isso, a pressão existe desde sempre, ela está, se nos Estados Unidos, com toda a estrutura que tem, tarará, a coisa chega nesse ponto, imagina em outros lugares, né? Mas, na verdade, a gente não trabalha com máquinas, né? A Olivia, né, que foi recentemente, a ciclista que foi recentemente encontrada morta na Austrália, né? Então, assim, são casos que chamam muita atenção para o que está acontecendo com os nossos atletas. Mas eu vejo que nos últimos anos o treinamento esportivo tem evoluído muito no âmbito de olhar para a pessoa, né? Olhar para o atleta enquanto pessoa. E eu penso que aí a gente tem o grande diferencial de trabalho. Né? E aí, quando a gente fala de menstruação, de ciclo, de 4, 5 hormônios atuando, assim, 4, 5 para falar por baixo, né? Se a gente for olhar para todos, fizer um monitoramento de todos os hormônios ao longo de todo o período menstrual, a gente tem quase um universo sem fim, né? Mas é importante a gente ter em mente que o treinamento, ele é interdisciplinar. Eu não posso olhar só para os aspectos de rendimento esportivo, não posso querer bater só na força, na resistência muscular, na resistência aeróbia, na potência, na flexibilidade. E ainda assim, todas essas variáveis mudam ao longo do ciclo, né? Eu vou olhar para cada uma delas em cada momento específico. Mas a gente também precisa olhar para os aspectos psicológicos, a gente precisa olhar para os aspectos nutricionais, a gente precisa olhar para os aspectos técnicos, né? E cada uma dessas questões tem impacto direto sobre o rendimento, né? E sobre a formação desse atleta, que é outra coisa que me preocupa muito. Eu sempre trabalhei muito com atletas jovens, né? Citei no nosso início de bate-papo lá que eu trabalhei com o Henrique Mancini, quando ele ainda era juvenil júnior. A partir do Henrique, por ter trabalhado com alguém tão bacana, numa fase tão legal, numa fase tão jovem, inevitavelmente vieram outros, né? E eu tenho um histórico muito legal, muito gostoso de ter trabalhado com pessoas incríveis. O Eric trabalhou comigo, a gente ficou anos trabalhando juntos também, foi muito bacana, né? Alguns títulos bem importantes conquistados juntos. Eu sempre digo assim, a gente tem que pensar na construção desse atleta, no desenvolvimento desse atleta. Quando a gente olha para meninas que ainda estão desenvolvendo o corpo, o ciclo menstrual, que começa muito irregular e ainda vai arrumando, está mudando composição corporal ao longo de todo o tempo, tem uma série de coisinhas que a gente precisa monitorar, avaliar e cuidar para que não se perca pelo caminho. Né? Eu nunca posso olhar simplesmente para aquele microciclo, para aquele mesociclo, para aquele macrociclo, né? Para aquela temporada, para aquele objetivo em especial. Eu tenho um atleta agora de 15 anos também,
que quando me procurou, veio com essa consciência, eu achei sensacional. Mas é algo que eu reforço no dia a dia com ele, e eu tenho uma outra preocupação, que é não só entregar para ele o rendimento e a consciência sobre tudo que está acontecendo no processo, mas auxiliar com questões que vão favorecer o desempenho esportivo e a vida dele. Então, a gente olha para a disciplina, para a responsabilidade com os treinos, para conciliação de agendas de escola e treino, e a namoradinha que já tem, e como é que vai coordenar tudo isso, e como é que vai render. E aí, quando a gente pega as meninas, que ainda tem uma questão emocional flutuando em cima dos hormônios dentro do mês, a gente tem questões ainda mais importantes, né? Então, temos de olhar para o todo, né? Não dá para bater só nas questões físicas. Então, se eventualmente, Helena é uma exceção que citou que na menstruação se sente forte, talvez a tua progesterona comece a baixar um pouco antes de terminar o teu período menstrual. E aí favorece o teu ganho de força, que normalmente vai acontecer depois de cessado o período menstrual, né? Normalmente, durante a menstruação, a gente tem uma indisposição. Mas, assim, para a gente ver como tudo isso é muito variável, né? A Helena citou um exemplo. Para mim, funciona de outra forma. Para as minhas atletas, cada uma reage de uma maneira. Outras tantas que já passaram, né, que eu já treinei, assim, também tiveram respostas diferentes. Por isso é tão importante a gente ter esse monitoramento. O monitoramento nem sempre funciona só com os números, com os dados que a gente consegue colocar nos aplicativos, né? Existem alguns aplicativos que são mais intuitivos, que avaliam aspectos. Eu uso um, por exemplo, o Flow, que ele é um aplicativo exclusivo para monitoramento de fluxo de período menstrual, né? Não tem relação nenhuma com o treinamento, mas ele me permite registrar se eu treinei naquele dia, que atividade eu pratiquei e tudo mais. No Training Peaks eu uso os aspectos, todos os aspectos que podem me dar mais informações nas métricas, né? Com relação ao período menstrual. Então, existe um dado específico que é da menstruação, mas existem outros com relação a, por exemplo, qualidade de sono, apetite, ingestão de água, se está se sentindo inchada, se não está, como é que está a disposição para treinar. E, eventualmente, a gente até tem números que estão muito bacanas, né? A gente pega um registro de treino que tem informações ok, né? O treino ficou dentro do esperado, mas na hora que eu vou olhar o feedback do atleta, ou da atleta, eu percebo que, opa, tem alguma coisa aqui que não é só número. E aí, como é que a gente trabalha isso? Aspectos psicológicos, né? Então, eventualmente, eu não vou mexer só na carga de treino, mas eu vou conversar com a nutricionista, pedir para mudar alguma coisinha na alimentação, fornecer um pouco mais de carboidrato complexo para manter aquela glicemia mais regular, aumentar o aporte de proteína, diminuir a carga de treino, e favorecer um período de recuperação, garantir que a imunidade se mantenha, diminuindo o risco de infecções, diminuir a intensidade para evitar a frustração, porque não vai render, né? A Ana tocou nesse ponto, eu sempre tenho muito isso em mente. Não adianta eu colocar... Eu costumo falar que o maior motivador de um atleta é resultado, né? Falo isso desde sempre. Nada motiva mais um atleta do que ter resultado. A gente vive por isso, né? Enquanto treinando, a gente quer resultado. De todos os tipos. A gente quer resultado enquanto está treinando, a gente quer um pão no Strava, a gente quer ganhar do amigo no treino do pelotão, a gente quer chegar mais rápido no trajeto que a gente faz todos os dias. Mesmo para quem não é competitivo, a gente gosta de ver, né, que melhorou, que se sentiu melhor. Às vezes é só o sentir-se melhor, né? Então, a gente tem essa natureza, né, de querer melhorar. Mas não dá para olhar só para os números, senão a coisa fica sem sentido até, sabe? Fica pelo caminho. Eu acho muito assim, importante que todo mundo escute tudo que foi falado até agora, porque principalmente as mulheres que estão nos escutando aqui, porque fica uma mensagem muito clara, né? Que o ciclo menstrual, ele deve ser encarado, ele deve ser entendido por você mesmo, né? Para que isso possa ajudar quem está trabalhando para você. Então, a gente, às vezes, como vocês já citaram aqui, tem muitas coisas sociais envolvidas, tem muitos tabus. Às vezes, a mulher, talvez ela queira se esconder disso, né?
E não é legal. O mais legal é que ela encare que de fato isso acontece, que de fato ela precisa ter uma confiança no treinador para poder compartilhar isso com ele, e os treinadores precisam saber ouvir, né? Ouvir, considerar isso no processo. E aí, quando a gente fala, né, de performance, de resultado, que a Rafaela trouxe aqui, algumas vezes a gente tem relatos de mulheres que deixam de menstruar ou que atrasam muito a menstruação porque estão com cargas de treino muito elevada e às vezes nem ela sabe disso, né? Talvez ela não sabe que o ciclo menstrual dela está afetado pela forma como ela está treinando, porque o treinador também só coloca treino para ela. E foi muito forte para a gente. A gente, alguns episódios atrás, gravou com a Raíza Gulão, né? Eu fiquei muito forte, assim, com a fala dela, que ela ficou 10 anos sem menstruar, por, por todo o processo que ela vinha, né? De Uhum. treino, de desgaste. E aí ela teve, né, a REDS, uma síndrome que afeta quando você treina muito, não tem, né, não tem muito bem essa distribuição da carga do descanso, enfim. Então ela ficou esse tempo inteiro sem menstruar e pô, não é que ninguém olhava para isso, mas é uma situação alarmante, né? Que em alguns casos a gente está falando de um atleta profissional. Imagina o tanto de atletas amadoras, jovens, que passam por isso, e alguém deve falar com ela assim: ah, não, isso é normal, isso faz parte do processo de treino. O treino que está fazendo vai interferir no ciclo, daqui a pouco sua menstruação vem. E na real, não, né? Tem que ser encarado, tem que ser conversado. E aí, Rafaela, se você quiser complementar alguma experiência que você tem sobre isso, pode complementar. A Helena também, se tiver escutado algum relato sobre isso. Mas acho que seria legal, Rafaela, você trazer aqui como que você faz esse acompanhamento do ciclo com as atletas que você treina, né? Acompanhamento do ciclo, acompanhamento de, de emoções, e aí como que você orienta elas, né, em relação a isso e também uma parte educacional que eu imagino que deva acontecer bastante, né? Gustavo, eu escolhi trabalhar com pouca gente. Tá? Isso é uma característica minha, desde sempre. Eu sempre trabalho com um volume muito pequeno de atletas. E exatamente porque eu faço questão de olhar para o indivíduo. Eu tenho alguns colegas treinadores que eu admiro imensamente por conseguirem trabalhar com qualidade com muita gente. Eu, na minha forma de trabalho, não consigo. Eu abraço muito, né? Eu até brincava, quando eu não tinha vontade de ser mãe, que eu já exercia muito do meu maternal, do meu instinto maternal com os meus atletas. A mãe do Eric me falava muito isso, a Luciana, que é uma querida. Rafa, você é muito mãe dos teus atletas, é por isso. Mas, por outro lado, eu tenho atletas tipo a Tânia, né, que foi bicampeã brasileira de marathon. A Tânia dizia, a Rafa é mãe, mas não queira ver ruim, não queira ver a Rafa brava, faz o que a Rafa está pedindo. Como boa ariana, né, Helena comentando assim, como boa ariana, não me cutuca. Então, eu escolhi trabalhar com poucos atletas porque eu me preocupo muito com a questão da qualidade humana do trabalho. Né? Eu olho para os números, eu quero os números, a gente está buscando rendimento, seja no objetivo que for. Né? Eu tenho atleta competindo no mundial, eu tenho atleta querendo só melhorar o FTP para ganhar dos amiguinhos no pelotão. Ok, valorizo da mesmíssima maneira. Tem gente que me procura e pergunta: você treina atleta normal? Você treina gente normal? Queria só fazer um negocinho, né? A gente faz, mas eu quero trabalhar com pouca gente para manter essa qualidade de poder olhar para a pessoa. E eu não sei fazer isso de uma maneira de grandes proporções, né? Porque eu quero olhar para todos os aspectos. Eu sei o que cada um dos meus atletas está passando sempre, né? E aí eu olho diversos aspectos do treino, eu peço registro das métricas, em geral, semanalmente. Quando eu tenho atleta em competição, eu gosto de fazer um acompanhamento quase que diário, para entender como é que está se sentindo, né? Com a minha experiência de longa distância, eu escuto muito que
A cabeça é que manda, a cabeça é que manda, a cabeça é que manda. Eu brinco que, não, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, eu sou treinadora, não é a cabeça que manda. E o físico fica onde, né? Eu costumo dizer, na verdade, é que não há cabeça que faça milagre num corpo que não está preparado. Se você não se preparar, tua cabeça não te leva a lugar algum. Você não vai pedalar 1.200 quilômetros, que é a distância mágica do randonnée, né, a modalidade que eu pratico nos últimos 10 anos aí. Não tem milagre se não treinar para pedalar 1.200, mesmo que seja uma modalidade amadora não competitiva, né? Eu preciso me preparar fisicamente para aquilo ali. Porém, eu posso estar perfeitamente preparada fisicamente e colocar tudo a perder se a minha cabeça pifar, né? Então, a gente precisa olhar para esses dois pontos e, em se tratando de hormônios flutuando, vai coincidir com a prova. Ok, como é que eu vou fazer com isso? Eu vou dizer para a atleta, eu não vou programar esta atleta para o fracasso, porque a gente se programa, né? Eu costumo trabalhar algumas questões de visualização, de entendimento do rendimento, de programar o rendimento e tal. Eu não posso dizer para o atleta, olha, para atleta, você está menstruada, a tendência é que você renda menos, então tudo bem se você não andar nessa prova. Não, a gente quer resultado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos olhar para os aspectos emocionais, vamos olhar para os aspectos psicológicos, vamos trabalhar a atleta para lidar com essas sensações que ela vai experimentar durante aquele período menstrual e fazer com que isso seja otimizado para ela buscar o melhor rendimento possível dentro daquela condição. Cientificamente falando, a gente tem todos os estudos que são feitos com relação aos aspectos menstruais, variação de ciclo e performance, relatam que existe uma variação intra- e inter-indivíduo muito grande. Para nenhuma de nós o ciclo é exatamente igual de um mês para outro. A gente nunca se sente exatamente igual num mês e no outro. Isso não favorece o trabalho do treinador, jamais, né? Então, por isso, quando a gente olha mais especificamente para o lado humano, a gente consegue desenvolver o trabalho com mais qualidade. No meu caso, isso me demanda, por isso que eu digo que eu gosto de trabalhar com poucas pessoas, com poucos atletas, me demanda um pouco mais de tempo. Mas porque eu quero de mim alguma disponibilidade para ajustar o treino caso o atleta me relate que acordou se sentindo mal naquele dia e o treino não vai render. Ou que ela voltou do treino e foi uma porcaria porque ela não esperava que a menstruação dela descesse 2 dias antes, né? Porque acontece, ou porque ela está com a menstruação 2 dias atrasada e está pilhada, ansiosa, achando que pode estar grávida, que pode estar tudo errado, quando eventualmente 1, 2 dias de atraso é normal. Então, a gente precisa entender os aspectos científicos, fisiológicos do processo menstrual, o que a gente espera em cada fase do ciclo, né? E aí programar o treino em cima desses períodos, na medida do possível, sabendo que pode ser que a gente precise alterar, porque pode ser que naquele ciclo a atleta esteja se sentindo de outra forma, o que é absolutamente normal também, né? A Helena comentou, Ana, eu sei que você quer falar, só vou, para não esquecer, que a Helena comentou sobre a questão de anticoncepcional, né? Eu também já fui essa pessoa da pílula por muitos anos. Comecei, e olha como é essa questão, é uma coisa meio cultural até, né? Eu comecei a tomar pílula ainda muito novinha por causa de enxaqueca. Eu sofro de enxaqueca desde os 14 anos de idade. E eu troquei de pílula não sei quantas vezes na vida, porque eu sofria muito de enxaqueca e aquela pílula não estava funcionando mais, então dava outra. E dá-lhe hormônio, dá-lhe hormônio, dá-lhe hormônio para tentar controlar uma coisa que piorava com a flutuação hormonal. Então vamos tentar estabilizar e agora você vai emendar as suas cartelas e suprimir o seu período menstrual. Você não menstrua mais, faz uma pausa uma vez ou outra, caso o seu organismo não faça isso naturalmente, ou seja, meu corpo quer menstruar. Mesmo que eu emende, mesmo que eu dê hormônios para que ele não o faça, é possível que meu corpo force isso a acontecer, porque é natural, né? Então, eu acabei parando de tomar pílula por acaso, porque eu fui viajar, voltei, não achei a cartela, passou 1 dia, 2, 3, falei, agora tem que esperar descer, senão vai bagunçar tudo, né? Nesse período estourou um cisto. Nunca na minha vida eu soube que eu pudesse ter cisto no ovário, no útero, sei lá. Né? E eu quase desmaiei de dor. Eu nunca tinha vivenciado nada parecido. Eu falei, não tomo mais. E aí acabou a enxaqueca. Não estou livre delas, mas assim,
fui buscar tratamentos alternativos que eu já tinha feito ao longo da vida e não davam resultado. Hoje eu tenho resposta a eles, né, um pouco melhores. Mas ter aberto mão do anticoncepcional, que minha nutricionista amada já pedia tanto para que eu parasse de usar, porque podia me causar uma menopausa precoce, assim, fez toda a diferença, né? Então a gente precisa entender que menstruar é normal, o ciclo é normal. Quanto mais natural a gente deixá-lo, tanto melhor, porque as respostas fisiológicas são melhores, a gente consegue trabalhar melhor. Lógico que existem situações e situações. Existem indicações médicas para o uso de pílulas e existem inúmeras classes de pílula, né? Existe hormônio que implanta no braço, que aí não passa pelo útero, tem uma questão de efeitos colaterais um pouco menores. Existem pílulas à base só de progesterona, outras com hormônio sintético, outro com hormônio quase perto do natural. Assim, existem alternativas, mas eu entendo que só se for indicação médica. Se a gente puder ficar sem, todas as respostas são muito melhores, inclusive para o treinamento. Eu preciso levantar aqui também a bandeira, né? Também sou do time que já usou pílula e que há bastante tempo já parei de usar. E quando eu parei, eu não tive esse apoio, Rafaela. Eu precisei, assim, de ir em várias ginecologistas até eu achar uma que fala assim, não, é legal, apoio isso. Porque eu ia e elas falavam assim, não, você tá louca, você tem que tomar. Né? Ainda tem um movimento muito grande. É menor, já é muito menor. E eu vejo que também em outros... O Brasil, assim, talvez esteja passando por isso um pouco agora. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e aí ela passou por alguns problemas hormonais e aí a ginecologista dela falou assim, olha, infelizmente sei que não vai ser legal para a sua saúde, não vai ser bom para você, mas é a solução. Então, assim, igual você falou, né, tem situações e situações que exigem que se use, mas assim, você vê até que a pessoa que está do seu lado sabe que a consequência, né, as contraindicações que se diz do medicamento, mas que é necessário. Então, assim, acho que é um ponto importante. E outra coisa que eu queria dizer também, que você tocou bastante com relação a ser treinador, né, é que a gente está numa geração de técnicos, né, no mountain bike. É uma geração que a gente não tem treinadores, a gente tem a maioria, uma maior base de técnicos, onde eles se ocupam mais em tentar entender qual tipo de intervalado vai fazer, né, a teoria da fisiologia do treinamento, eu uso, qual que eu uso, e vão se ocupando tanto das minuciosidades, né, do zoom-in, que não consegue ver o out, não consegue ver a big picture, que é um ser humano. Então, se você não olha de fora mesmo, não consegue... porque às vezes é humanamente impossível mesmo você ter muitos atletas, você olhar com o mesmo carinho, porque tentar para você pensar no atleta é você, tipo, pegar, olhar para aquele atleta, tentar entender ele, assim, pelo menos uma vez por semana, você precisa, assim, ter um momento que você, assim, não, agora, o meu foco é essa pessoa. Não é aquele momento só que você vai montar a planilha de treino deles, né? Então, assim, é bem importante a gente trazer essa questão também sobre o que é ser um treinador. Mas agora, sim, uma pergunta que não quer calar eu tenho um momento que a minha performance é maior, eu tenho um momento que é mais propenso para lesão, como que acontece isso? Quais são as fases do ciclo, né, da mulher se dividir em quantas fases, quais são elas? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Explico. A gente, em geral, divide em 3 fases, né, que podem ser 4, dependendo de como é a resposta de cada pessoa, de cada mulher ao ciclo, né? Eventualmente, as características físicas e psicológicas se manifestam um pouquinho diferente, a gente pode fazer uma subdivisão aí e deixar em 4. Mas a gente tem, em geral, uma fase chamada de folicular, que é uma fase... Vamos considerar que o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, né? Então,
Passou o período de... E vamos pensar num ciclo padrão, vai, de 28 dias. Né? Existem variações. O meu, por exemplo, é 30. Reloginho, sempre, 30 dias. Agora um pouco menos. A minha cólica não vem na TPM, minha cólica vem na ovulação. Fico mega indisposta. Então, assim, para a gente entender como as coisas variam tanto, né? Mas vamos pensar em 28 dias. Até o 14º dia, a gente tem uma fase chamada de folicular, que vai se encaminhando para a ovulação. Nessa primeira fase, a gente tem os hormônios um pouquinho mais estabilizados. Se a gente olhar, por exemplo, no gráfico, os hormônios estão todos um pouquinho mais alinhados até que começa a aumentar o estrogênio. Né? O que faz o estrogênio aumentar? O aumento dos hormônios LH, o luteínico, e o FSH, que é o folículo estimulante. São hormônios secretados no cérebro, eixo hipotálamo-hipófise, que fazem com que o ovário libere esses hormônios de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo. A primeira liberação, o primeiro pico de hormônio que a gente tem é do estrogênio. Quando aumenta o estrogênio, muita disposição. Muita disposição, muito pique, muita força, muita resistência. Período excelente para a gente trabalhar explosão, tiros de intensidade máxima, tiros de intensidade submáxima. É quando a gente se sente super poderosa e acha que pode fazer tudo e a gente está muito afim de fazer tudo. Então, esse é um período muito bacana para a gente dar esse tipo de estímulo, porque a resposta fisiológica tende a ser melhor, assim como a psicológica, que tende a nutrir aquele período em que o rendimento cai. Né? Como eu falo, a gente precisa se alimentar do resultado. Então, se a gente vem num período em que a gente tem boas respostas, a tendência é que quando a resposta cair, a gente... Não, mas olha, a gente está periodizando e naquele momento ali estava bacana, agora é a hora de fazer assim. Né? Então, a gente vai equilibrando tudo isso dentro do ciclo e dentro do ciclo menstrual e dentro do ciclo de preparação física. Qual que é o objetivo da temporada? Quantas semanas eu tenho até lá? Quantos ciclos menstruais eu tenho dentro desse período? Então, quantas vezes eu vou poder trabalhar o período de força máxima, o período de resistência máxima, o período de potência, o período em que eu tenho que exigir tudo da minha atleta? X vezes. Então, a gente determina ali quantas vezes a gente vai fazer aquele tipo de estímulo. Aí vem a ovulação. A gente ainda tende a se sentir muito disposta, mas algumas mulheres relatam, eu, por exemplo, relato cólica. Eu tenho cólica na ovulação muito pior do que na menstruação, que eu nunca tive. Nunca tive cólica menstrual. Eu brinco que eu tenho um... Oi, tô chegando, né? Uma coisinha que vem ali. A diferença é que na cólica de ovulação, ela é unilateral. Então, a gente sabe se é o ovário esquerdo ou direito que está ovulando, que está liberando o óvulozinho, o folículo que amadureceu e vai liberar o óvulo, né? E aí a gente tende a perceber dessa maneira, tem aumento de muco, tem uma série de outros fatores que para algumas mulheres podem passar despercebidos, como podem ser um pouco desconfortáveis. A tendência é que a gente tenha muito rendimento nessa fase. Então, vai até o pico de estrogênio. Aí não acontece ovulação, não acontece fecundação. Isso começa a diminuir. Aí começa a diminuir. A progesterona está lá em cima. A progesterona, ela exige que a gente faça treinos um pouquinho mais leves. Porque a gente fica mais indisposta. É aquele período de TPM, assim, que tudo começa a ficar mais arrastado, mais chato, a gente está inchada, daí acha que engordou, daí você olha no espelho e acha que tá feia, aí tem espinha, daí o cabelo fica mais oleoso, e né, bad hair day todo santo dia, e a qualidade do sono diminui, o apetite aumenta, a gente quer doce, aí vai treinar, não rende, porque daí já tá entupida de chocolate. Então, tem que olhar para isso também, né? O que está comendo? Então, vamos entrar numa fase de treino regenerativo, treinos, eventualmente até um treino de força, porque tem a intensidade um pouco mais baixa, sabendo que a gente não vai atingir tudo aquilo que a gente quer, mas que a gente consegue trabalhar com alguma qualidade, né? E aí, depois, quando vem a menstruação, a tendência é que seja um período de desconforto, mas com essas variáveis físicas começando a melhorar de novo. Aí a gente começa a ter melhor rendimento de resistência aeróbia, a gente começa a ter mais força de novo. No caso da Helena, que começa um pouquinho antes, provavelmente a progesterona dela já cai um pouquinho antes. Isso tem relação com esse eixo hipotálamo-hipófise, né? Algumas pessoas têm esse eixo com tempo de resposta um pouco mais curto, e aí
as respostas hormonais ali no ovário diminuem um pouco, mudam um pouco, né? Voltam. Eu, por exemplo, depois da minha gravidez, voltei a menstruar em menos de 2 meses. Tem mulheres que relatam 1 ano, 8 meses. Eu amamento até hoje, minha filha vai fazer 2 anos, ainda mamo, e eu menstruei com 2 meses, né? Então, assim, regra zero em se tratando de hormônios e de tudo. Mas é porque esse meu eixo é um pouquinho mais curto, a comunicação é um pouco mais curta, os hormônios respondem mais rapidamente. Então, a gente tem que entender essas peculiaridades dentro do ciclo para colocar as variáveis. E, é lógico, as variáveis que a gente vai colocar variam com os objetivos, né? Se eu estiver numa fase de trabalho de força, eu vou ter que dosar os estímulos para a intensidade máxima, média, mínima, recuperação e tudo mais, com base na forma como se trabalha cada uma dessas variáveis físicas, de força, de potência, de velocidade, de coordenação, de flexibilidade e tudo mais. A fase de menstruação é uma fase que é bacana para a gente trabalhar flexibilidade, para a gente trabalhar aspectos psicológicos, para a gente olhar para a dieta com um pouco mais de carinho, eventualmente, para a gente conversar mais com o atleta. Por outro lado, não é assim, a gente não só passa a mão, né? Ai, você está se sentindo mal, eu entendo, está menstruada. Porque, assim, treinar faz com que a gente libere os neurotransmissores, né? A noradrenalina, a serotonina, a dopamina, que são hormônios que regulam o sono, que regulam o humor, que regulam o apetite, né? Então, a tendência é que, mantendo os treinos de maneira regular ao longo do ciclo, a gente tenha respostas melhores por conta de uma estabilidade, vamos dizer assim, na secreção desses neurotransmissores. Então, quanto mais regularmente a gente puder secretar esses neurotransmissores, melhores respostas a gente tende a ter desses aspectos de sono, de apetite, de disposição, de bem-estar, né? Então, interromper o treinamento não deveria ser uma opção, a não ser em casos extremos. Eventualmente, vai ter gente que fala, eu já não estou afim, não estou rendendo, não quero. Eu tive atleta que me dizia assim, Rafa, hoje não vai dar, sabe, não tô, tô me sentindo feia, tô me sentindo pesada, não consigo nem levantar da cama direito. Ok, você fica em casa, vai ler um livro, vai escutar uma coisa bacana, né, escuta um podcast, enfim, relaxa, faz outra coisa, porque isso também faz parte do treino. Recuperação faz parte do treino, os outros aspectos também fazem parte do treino. Sim, com certeza. E é importante até trazer isso, porque às vezes a gente acontece, mas a gente só não percebeu. Então, fazer esse rastreamento de coisas que às vezes a gente não sabia, por isso que o relato e o compartilhamento é muito importante, né? Que aí, nossa, com fulano é assim, então peraí, deixa eu ver como acontece comigo. E aí eu queria agora, para a gente finalizar esse episódio, trazer uma espécie de recomendação que a Helena faça para os treinadores e que a Rafaela faça para as atletas. Então, qual seria, assim, a mensagem que você, Helena, gostaria de deixar para os treinadores que você sentiu, né, de todo o processo, de todo o seu desenvolvimento, sobre o que você mais sente, né, de necessidade nessa relação de treinamento, de relacionamento, de fases do ciclo, e que a Rafaela também deixe para as atletas uma mensagem, assim, final para a gente finalizar bem o episódio, trazendo esses 2 pontos de vista. É bem difícil ser mulher, né, treinar com um treinador homem e falar dessas individualidades mesmo, porque existe uma cultura de que a menstruação é um tabu. E é essa cultura, e nós mulheres incorporamos, e os homens também incorporam, né, que a menstruação é um tabu, que a menstruação é um nojo, enfim. Tudo é um grande tabu. Mas, como acho que é consenso aqui, a gente precisa falar sobre isso, mas não jogar tanta sobrecarga para as mulheres, porque elas já recebem essa sobrecarga, né? Então, é importante que o treinador ele se informe sobre essas questões e da importância dele falar com cuidado, né? Dele informar
dele informar nos feedbacks que eventualmente ela está mais fraca porque ela está nesse período do mês, então que é mais interessante ela descansar, ou que comer alguma coisa que ele saiba dizer, ou fazer um determinado exercício de alongamento, meditação, enfim. Dar esse feedback e demonstrar que está tendo sensibilidade com esse período, com os períodos da mulher, né? Porque não é um só, são vários. A gente fala de período e às vezes fala de uma forma genérica com a menstruação, né? Mas acho que são vários períodos. E o que eu sempre senti falta foi isso, assim, entender por que eu estava mais forte, por que eu estava mais fraca, por que eu estou fazendo mais intervalado essa semana, por que eu estou fazendo menos, por que meu volume caiu e eu me sinto super forte, né? Ou por que abaixou? Eu acho que essa conexão ela era muito importante para mim. Lógico que existem outros fatores da vida, estresse, saúde, questões familiares, né? Para nós mulheres é muito mais complexo, mas isso tem a ver com a falta de compromisso com a responsabilidade dos homens. Isso é um outro tema. Mas então é isso, treinadores, né? Estudem a questão dos ciclos, estudem, deixem isso, né, de uma forma aberta para as mulheres que fazem assessoria, falem disso, dialoguem, e eu acho que muda tudo, muda essa relação e que vai potencializar várias coisas, e várias mulheres, elas vão treinar mais, elas vão ficar mais animadas, como a Aninha falou, né? Vão ter menos frustrações, porque tá tudo bem, seus batimentos estão muito altos, porque você está em tal fase do mês, ou estão muito baixos por causa disso, e eles não vão subir, ou eles não vão baixar, mas está ligado à questão hormonal também, e por aí vai. Então, vamos conversar sobre isso. E eu acho que isso tem que partir do treinador, porque senão é mais uma exigência de uma sobrecarga para a mulher, né? Mais uma vez, a mulher que sofre com tudo isso da sociedade é obrigada também a vencer essa barreira de timidez, de medo, de tabu, de falar com o treinador. Então, eu acho que tem que vir de cima, enquanto uma orientação, com todo o cuidado, entendendo essas particularidades, esses medos, vergonha, porque existe essa cultura, né? Então, é isso. Excelente, eu acho que é por aí mesmo, né? Enquanto treinadora, né, como eu comentei antes, eu entendo que, eu acredito, na verdade, né, eu acredito que nós treinadores, treinadoras, temos uma responsabilidade de formação e de olhar para o indivíduo de forma geral, de forma ampla, né, não olhar só o resultado, a gente precisa buscar juntos os resultados, né, eu sempre falo que é um combo, né, treinador-atleta, não adianta eu fazer mestrado, doutorado, minhas especializações, estudar pra caramba, entregar o melhor treino possível e o meu atleta não executar. Não adianta a minha atleta ter todas as informações, me dar tudo e eu não fazer nada com isso, né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto sempre, entendendo que ninguém está trabalhando com máquinas, que nada vai ser absoluto, e que, eventualmente, a gente vai precisar olhar para coisas que não estavam previstas, né? Saber lidar com o imprevisto é parte fundamental do sucesso do treinamento também. Mas, enquanto atletas, o que eu poderia esperar das atletas é autoconhecimento. E eu acho que isso faz muita diferença para diversos aspectos, né? Se a gente sabe como... Se a gente consegue olhar para si, a gente já tende a ter respostas melhores para tudo aquilo que a gente quiser, para tudo aquilo que a gente quiser fazer, né? Então, autoconhecimento, eu entendo que é fundamental em todos os aspectos da vida, né? Eu tenho lido, essa semana, por acaso, li alguns relatos por conta do Dia da Gestante, que foi no dia 15 de agosto e tal, e o mês da amamentação, que se celebra em agosto, né? Assim, vocês verem como é um universo sem fim de coisas para a gente falar a respeito, né? A gente não conseguiu abordar nem metade do que a gente queria, o que é uma delícia também.
Mas por conta desses 2 pontos em especial, eu li muito sobre maternidade, por exemplo, nas últimas semanas, nos últimos dias. Né? Eu sou uma pessoa que nunca planejou ser mãe, por exemplo, e vivo a experiência mais linda da minha vida, com o que aconteceu de maneira relativamente inesperada, né? Um presente, assim, eu digo que é um presente para quem achava que podia fazer menopausa por causa de uso de pílula e ciclismo de longa distância. Né? E tinha recomendação para parar de tomar pílula para a coisa funcionar. Assim. Eu, no primeiro momento, até tive um susto. Assim, não queria ser mãe, mas não saber que não está funcionando é diferente, né? Então, para a gente entender como isso é importante, a gente entender o que a gente quer. Eu tive que parar e olhar para mim, para as minhas vontades, para o meu corpo, para as minhas respostas. Eu, treinadora, atleta, né, com toda essa experiência e tudo mais, com tudo que eu estudo a respeito, e eu tenho lido muitas mulheres falando, mas eu não quero, e com 32 anos eu estou me sentindo cobrada, e com 32 anos eu quero muito e estou desesperada que o tempo está acabando. Eu tive atletas que pararam porque queriam muito ser mãe, e tinha uma pressão do marido, da família, dos pais, dos irmãos, né? Poxa, mas tá ficando velha, você não vai ser mãe, e aí, vai voltar, não vai voltar, como é que vai ser? Eu mesma escuto muitas vezes, mas e aí, tá treinando, tá treinando? Não tô, porque na minha rotina não cabe treinar pesado, eu faço quando eu tenho possibilidade, eu não tenho regularidade. Faço, continuo fazendo o que preciso, né? É uma coisa minha. Mas a gente precisa entender os nossos desejos, o nosso funcionamento, os nossos objetivos. E entender que eles podem mudar a qualquer momento também. Porque isso também é importante. Então, assim, entenda a si mesma, olhe para si, olhe para suas vontades, permita-se mudá-las, né, a qualquer momento, e estabeleça uma relação direta, honesta e clara com o seu treinador, seja ele homem ou mulher. Né? Não dá para a gente sentir vergonha daquilo que é natural, não dá para a gente transformar em tabu aquilo que é tão natural, tão normal, e não dá para normalizar aquilo que não o é, né? Como o Gustavo comentou, né? Do caso da Raíza. Imagina, 10 anos sem menstruar e aquilo normalizado. Não é, não é. Eu passei por isso algumas vezes, assim, e eu sabia que eu estava muito magra e que se eu recuperasse 1 quilinho, a coisa ia voltar. Assim, não posso achar que isso é normal, não posso fazer isso com alguém. Né? Eu acho muito bacana ter vivido algumas experiências comigo enquanto atleta, porque isso me dá ferramentas para cuidar das minhas de outra maneira, né? Mas, enquanto atleta, eu sempre tive essa preocupação. O que está acontecendo comigo? E enquanto treinadora, o que eu posso pedir das minhas é exatamente isso, né? Entenda-se, conheça-se, estabeleça uma relação de confiança com o seu treinador, com a sua treinadora, eu peço para as minhas isso, conversa, me fala, tenha liberdade de dizer o que está sentindo, de entender como é que o teu corpo funciona, relata isso para mim, para a gente trabalhar juntas e buscar o melhor. Senão ninguém chega, né, nos resultados que quer. A gente é treinadora, a gente não é milagreira, né? Não dá para fazer. A gente até consegue, eventualmente, sim, fazer uma super preparação em 3 meses para uma prova específica, mas milagre a gente não faz. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, sabe? Autoconhecimento e uma relação de confiança. Uma relação honesta, clara e de confiança. Muito bom. E igual a Rafa falou, é tanta coisa, né? E é tão gostoso conversar que se deixasse a gente ia passar a noite falando. Vai até amanhã. Mas a gente precisa finalizar, né? Então, assim, queridos ouvintes aí, é uma temática extremamente importante que os atuais treinadores e treinadoras devem considerar para sua prática profissional. E vocês, atletas mulheres, homens, né, encarem o assunto, dialoguem com seus treinadores, treinadoras, e principalmente as mulheres, é algo essencial para o seu processo, tá bom? Então fica a mensagem, compartilha com quem vivencia a bike, com quem vivencia o esporte, vamos levar essa reflexão para frente. Depois vocês podem procurar os canais da Rafaela, da Helena. A Rafaela tem o Dela Esportes, né, com 2 L's, e a Helena tem a Mulheres de Gravel, né, mudando a pronúncia aqui. Então, interajam com elas lá nas redes e aí conheçam o trabalho delas, é muito, muito legal. E vocês já sabem, né, vai lá no nosso Instagram, segue o Instagram, sempre tem novidade, vai no YouTube, tem cortes para vocês acompanharem pedaços, né, dos nossos episódios.
Enfim, a gente quer agradecer imensamente todos vocês que estão nos escutando, a Rafaela e a Helena pelo aceite do convite, e até a próxima e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.